bom dia. Todos acordados, né? Tomaram café? Não? Muito bem. Vamos tomar depois da missa, então, um pastel gostoso lá fora da igreja. Brincadeiras à parte, meus irmãos, hoje nós estamos lendo o capítulo 6 de São Lucas. E o capítulo 6 de São Lucas está correlacionado ao Sermão da Montanha, presente no Evangelho de São Mateus. Só que aqui o sermão não acontece numa montanha, obviamente. Diz que o Senhor desceu da montanha, num lugar plano, é numa planície. Possui algumas pequenas diferenças. Enquanto São Mateus fala bem-aventurados, durante muitas vezes, São Lucas traz uma outra expressão. Além de bem-aventurados, ele também utiliza da expressão ai de vós. Uma expressão muito comum no período dos profetas, quando esses precisavam corrigir o povo de Deus que não estava num caminho tão bom assim. Mas acredito que essa expressão não seja tão difícil da gente compreender. Afinal, todo mundo, mesmo os que são hoje pais e mães, já foram um dia filhos e ouviram certamente dos seus pais: ai de você se você fizer isso aqui, ai de você se você fizer aquilo lá, você vai se ver comigo. Assim era uma forma de juízo também, de uma profecia, que se você fizesse algo, aquilo lhe traria uma consequência. Assim também os profetas nos ensinavam dessa forma, e nosso Senhor se utiliza dessa forma no Evangelho de São Lucas. Bom, meus irmãos, qual é a primeira coisa que a gente pode tirar? O sermão nesse domingo nos convida, nos apresenta dois caminhos, como se nos convidasse a escolhermos, a tomarmos uma decisão. Nós podemos escolher o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Podemos escolher o caminho da graça ou do pecado, mas é preciso escolher. Ou seremos conhecidos por nosso Senhor como bem-aventurados, ou então ouviremos dele: ai de vós. A chave para a gente entender bem essa passagem, essa pregação de Jesus sobre a planície, é olhar para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos Moisés como o primeiro a pregar sobre o monte. Se a gente abrir lá em Deuteronômio 28, nós vemos também Moisés pregando sobre o monte e listando uma grande quantidade de bênçãos e também de maldições, assim como o nosso Senhor faz hoje. Mas a gente pode resumir em algumas poucas bênçãos. A bênção para aqueles que se mantiverem obedientes à lei é a prosperidade, uma descendência numerosa, abundância, paz. Vejam, no Antigo Testamento, a bênção de Deus dada aos obedientes era uma bênção meramente nesta vida, terrena, ou seja, tudo aquilo de bom que eu fizer, Deus vai me retribuir aqui nessa vida. Do mesmo modo, os desobedientes, aliás, de um modo contrário, sofrerão penas também nessa vida. Quem for desobediente vai passar fome, peste, infertilidade, exílio, como o próprio povo passou o exílio da Babilônia, como consequência de uma vida nos erros, uma vida presa no pecado. Feita essa introdução, a gente pode então olhar para o Evangelho de hoje. A palavra diz que Jesus desceu do monte, uma grande multidão o seguia, gente vindo da Judéia e de Jerusalém, ou seja, da Terra Santa, filhos da primeira aliança. Tinha gente também de Tiro e de Sidônia, que representavam os povos pagãos. Todos ali se reuniam para ouvir o Senhor, para escutá-lo. Jesus então levanta os olhos e fala com os discípulos. E aqui está um detalhe. No Evangelho a gente viu assim: quando nosso Senhor desceu do monte, uma grande quantidade de discípulos seguiu o Senhor, e também uma grande multidão, ou seja, eram dois públicos diferentes, o grupo dos discípulos e toda a multidão que se reunia para ouvi-lo. Nem todos ali eram discípulos. No entanto, quando nosso Senhor faz a sua pregação sobre as bem-aventuranças, embora todos pudessem ouvi-lo, Deus não está falando com todos, está falando com aqueles que são os seus seguidores. Aqueles que, como Pedro, Tiago e João, no domingo passado, deixaram as redes, os barcos, a família, para seguir o Senhor. A esses Deus, então Jesus, ergue o olhar e diz: bem-aventurados os pobres, os que choram, os que têm fome, os que têm sede, os que são odiados e perseguidos por causa do Filho do Homem. E a gente poderia parar e dizer assim: como assim? Que
pregação é essa que Jesus está fazendo? Vamos pensar no povo que estava ouvindo Jesus. Era um povo que conhecia a Torá e que certamente conhecia esse texto de Deuteronômio 28, das bênçãos e das maldições em Moisés. Agora parece que Jesus está mudando tudo. Aquilo que Moisés disse que era bênção virou maldição. Como assim? Afinal, o que existe de errado em ser rico, farto, em ser elogiado, em rir? Na mentalidade judaica, no tempo de Jesus, a bênção de Deus estava muito ligada, meus irmãos, a um sucesso nessa vida. Quanto mais uma pessoa tinha posses, quanto mais ela tinha filhos, quanto mais riqueza ela possuía, quanto mais ela tinha uma posição de destaque dentro do povo, mais elogiada, enfim, mais bajulada, tanto mais essa pessoa possuía a bênção, a mão do Senhor sobre a sua vida. Mas vejam, agora em Jesus, o bem-aventurado, o justo, o santo, o feliz é aquele que passa fome. Agora o justo, o bem-aventurado é aquele que é pobre, que está triste, chorando, perseguido. Nosso Senhor, meus irmãos, está fazendo um caminho de discipulado com os seus. Vamos pensar que aqui, no capítulo 6 de São Lucas, nós estamos bem no início da caminhada de Jesus com os seus discípulos. Então muita coisa ainda não tinha sido compreendida pelos discípulos. E aqui Jesus já está consertando algo muito profundo no coração deles. Jesus está libertando os discípulos de uma mentalidade que não se encaixa muito com a mentalidade cristã, de uma teologia chamada, ainda hoje nos nossos tempos, teologia da prosperidade, que anuncia um Cristo de muitas vitórias, mas um Cristo sem cruzes. Essa não foi a mensagem pregada pelo Senhor, irmãos. Nos ensinamentos de Jesus, nós vemos que o que pode parecer bênção à primeira vista, pode se tornar verdadeiramente uma maldição. Para entendermos isso que o nosso Senhor está pregando, a gente pode se apoiar ainda em outras pregações dele, como aquela, por exemplo, em que ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou aquela ainda em que nosso Senhor diz aos seus discípulos: diga-me onde está o teu tesouro, e lá estará também o teu coração. As riquezas, elas representam um grave perigo de roubar do centro da nossa vida as coisas de Deus. Quando o dinheiro, quando o desejo da riqueza se torna a busca primeira do coração, a segurança primeira, quando ela assume o lugar de centralidade, o centro do coração do homem, ela pode sugar o nosso coração para longe de Deus e nos tornar homens e mulheres meramente humanos, no sentido de mundanos, na verdade, terrenos, apegados somente àquilo que é da carne. A fartura, também condenada pelo Senhor, ela nos farta, filhos, mas nos farta somente com o que é da terra. Também a riqueza desse mundo, ambas podem nos dar a sensação de que nós já temos tudo, e assim a gente não precisa mais de Deus. Mas aqueles que têm fome, aqueles que choram, aqueles que são perseguidos, sabem que precisam dele. O Senhor também não condena a alegria hoje no Evangelho, mas condena o riso solto, característico daqueles que estão embriagados com comida e com bebida, com os bens de tal modo que se esquecem que a vida vai muito além de ter uma barriga cheia. A saciedade com os bens, com os prazeres, pode nos fazer viver anestesiados, distraídos, indiferentes ao reino dos céus. Para que a gente exemplifique, filhos, aquilo que o Padre está dizendo, quantas pessoas nós não conhecemos, cujo o principal objetivo da vida é simplesmente enriquecer. A pessoa passa a vida inteira buscando trabalhar, e ela até confunde o trabalho que ela tem com uma bênção de Deus. Mas vejam, que bênção é essa que a pessoa não tem tempo para o Senhor? Que bênção é essa que ela não tem a oportunidade de conviver com a sua própria família? Que alegria é essa que te faz roubar as principais coisas do coração? Do mesmo modo, quando a gente lê essa palavra, que fala que a gente tome cuidado com a fartura da comida e da bebida, nós vemos tanta gente hoje, filhos, que parece que o objetivo principal da vida é beber. A pessoa passa a vida inteira, a semana inteira, pensando na sexta-feira, porque sexta-feira eu vou enfiar o pé na jaca, sexta-feira eu vou encher o pote, não é isso que se diz hoje? Eu vou fazer isso e aquilo, passa o final de semana inteiro bebendo,
e aí vai segunda-feira, morto para o trabalho de novo, recomeçar aquele ciclo de reclamar da vida a semana inteira, esperando que chegue a sexta, para novamente se anestesiar com bebida, com comida, com distrações, com coisas que podem ser até boas, mas que são efêmeras, filhos. É uma vida muito rasa, a gente tentar completar o coração com aquilo que só pode completar muito mal a carne. Comida só serve para saciar a alma, a carne, aliás. A bebida pode saciar também a carne, mas essas realidades não podem de maneira nenhuma, filhos, encher, ou melhor, preencher o coração. Nada disso. Na verdade, todas essas coisas podem nos distrair do verdadeiro bem que pode nos saciar. Nosso Senhor também condena o elogio, mas não qualquer elogio. O elogio da mentira, da falsidade, ao elogio daqueles que buscam agradar tantos outros. Estou tão preocupado em ser elogiado, em ser bem-quisto pelas pessoas, que a gente acaba se perdendo. Nosso Senhor elogia, aliás, critica o elogio, porque verdadeiramente ele tem um sério perigo de nos cegar do caminho da vida. Como se a gente se julgasse já perfeitos, justos e santos. E digo que essa é uma realidade muito fácil, porque afinal, para o povo de Deus, Padre, o Senhor é tão bonzinho, Padre, o Senhor é tão maravilhoso. Vai perguntar ao meu diretor espiritual, pergunta a minha mãe que convive comigo, não é? Pergunta ao Padre Cláudio que está convivendo mais um pouco. Se a gente for acreditar no elogio das pessoas, a gente pode se perder feio, filhos. Enfim, meus irmãos, hoje a palavra que Deus utiliza para expressar bem-aventurados é uma palavrinha grega chamada Macários. O que significa isso? A palavra Macários significa alguém que é feliz. Então, sobretudo, o caminho que nosso Senhor está dizendo hoje, filhos, é um caminho de felicidade. Eu vou fazer uma pergunta retórica, mas não precisa nem levantar a mão, porque eu sei de tudo isso. O padre pergunta, alguém aqui realmente quer ser feliz? Não precisa responder. O padre sabe muito bem que o desejo de todo mundo aqui é sair dessa paróquia, é encontrar na nossa vida esse grande potinho de ouro, chamado felicidade. Existe um caminho, e o caminho é aquele dado por nosso Senhor hoje, pelo nosso Mestre no Evangelho. E o caminho não tem outro, filhos. O caminho é esse. Desapegue-se dos bens, da fartura, da saciedade, dos prazeres desordenados. Pegue sua cruz, decida-se pelo Senhor, decida colocar sua vida inteiramente nele, faça dele o centro da sua vida, porque assim ele nos ensinou. Quem não me ama, mais do que o pai, mais do que a mãe, do que aos irmãos, mais do que a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando a gente olha para a primeira leitura de Jeremias, nós vemos que Jeremias está pregando algo muito semelhante àquilo que nosso Senhor prega no Evangelho. Também Jeremias diz, maldito, e a gente poderia também dizer, ai daquele que confia no outro homem, ai daquele que coloca seu coração inteiramente no que é humano. Como se Jeremias dissesse para a gente hoje, se você afasta o coração de Deus, se você coloca inteiramente sua confiança naquilo que é da carne, nas riquezas, nos bens, nos prazeres, você será como uma região salobra e infértil. Uma hora a sua vida secará. Por mais boa que ela pareça, a vida não levará à frente. Ela não produzirá os frutos de que ela necessita. Mas Jeremias também diz, bendito, bem-aventurado, feliz aquele que confia no Senhor. É como uma árvore plantada próxima às águas, mesmo no tempo de míngua, ou seja, nos tempos de dificuldade, de secura, ele dará seus frutos, porque suas raízes estão plantadas no Senhor. Feliz, irmãos, é quem se confia a Deus. Feliz de quem se planta no Senhor. Feliz de quem se dedica a viver uma vida nele. A palavra de hoje deseja nos ensinar esse caminho de felicidade, caminhar com o Senhor, afastar o coração da mentira, da falsidade, do pecado. Aqui está a chave da nossa felicidade, amar a Deus, amar a sua palavra. Felicidade, sem sombra de dúvidas, na vida cristã, está ligada a uma outra palavrinha muito parecida, chamada fidelidade. Quanto mais fiel, quanto mais íntimo dele, mais feliz eu me torno. Cristo hoje vem ensinar seus discípulos. Os discípulos do nosso tempo somos nós. Ele está
a nos ensinar. Uma realidade muito profunda também retirada do evangelho de hoje. Nós estamos no mundo, sofrendo alegrias e tristezas desse mundo, mas que a gente não se engane, filhos. Nós não somos daqui. Jesus diz hoje: felizes vocês serão quando perseguirem, quando insultarem, quando vos perseguirem. Olha, se alegrem por tudo isso, porque será grande a vossa recompensa nessa vida. Será grande a vossa recompensa no céu. Que a gente não se engane, filhos. Estamos aqui, mas como São Paulo diz, vocês são cidadãos do céu. É de lá que a gente espera a nossa recompensa. Se eu sou um pobre de Deus, se eu choro nele as minhas dificuldades, se eu não me permito saciar por nada nesse mundo, se eu sou alguém faminto dele, na próxima vida eu serei rico, feliz, saciado, no lugar preparado para os obedientes, para aqueles que colocaram sua confiança no Senhor. Deus hoje deseja nos ensinar que Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa felicidade. Diante de toda essa liturgia, a gente pode permitir que a palavra de Deus nos indague. A gente pode se perguntar: o que eu tenho deixado por Cristo? Ou melhor, o que eu estou disposto a perder por Ele? Até onde eu estou disposto a ir? Podemos nos perguntar ainda: qual tem sido a minha esperança? Onde eu tenho colocado a segurança do meu coração? Onde eu tenho me ancorado? Em mim, no dinheiro, nas pessoas? Em outras palavras, o que eu tenho construído na minha vida? Será que eu tenho construído simplesmente riquezas para este mundo? Ou estou construindo um caminho que me dará a melhor das riquezas, o reino preparado pelo Pai? Como o padre dizia à primeira vista, a pregação de Jesus pode parecer muito estranha, filhos, mas é só que a gente se aprofunde um pouquinho e a gente percebe como essa pregação é algo muito lógico. Olha, vocês não podem colocar a confiança de vocês na riqueza. E para quem mora no Rio de Janeiro, para quem vive a vida inteira aqui, sabe muito bem que a gente não pode colocar nossa alegria em riqueza, nem no celular novo. Agora eu estou de iPhone 16, custou 12 mil reais, padre, não sei quanto custa um iPhone 16, mas agora eu estou feliz, porque eu estou causando na rede social com meu iPhone Mega Ultra Power, ou então com meu, tá no S o que já, 25? S25 Ultra, que filma 100 vezes assim, um zoom eterno. Mas aí vem o ladrão, um belo dia a gente está saindo na Água Branca, e o ladrão fala: me dá que é meu, não é? E aí, o bem foi embora, a riqueza foi embora. Do mesmo modo, carro, casa. Eu vi isso tanto quando eu trabalhei com Coelho Neto. O povo montava a casa, deixava tudo no jeitinho, e aí vinha uma chuva e inundava tudo, e a pessoa perdia os bens também. Então, filhos, a nossa alegria, a nossa confiança não pode estar nessas coisas. Elas vão embora com a mesma facilidade que elas vêm. A nossa esperança também não pode estar na gente mesmo, porque vejam, uma hora a gente está muito bem, mas eu estou vendo alguns aqui de cabelo mais branquinho, podem dizer até melhor que o padre. Uma hora a gente está muito bem, e tem uma vitalidade de touro, e limpa a casa todo dia, passa pano, faz isso, cozinha, dá banho em neto, faz isso, mas tem uma hora que o ombro já não funciona tão bem, não é verdade? O joelho começa a doer, a perna já não começa a responder tão bem, e a gente que conseguia fazer 100 coisas agora só faz 20, e entre uma atividade e outra tem que sentar um pouquinho, porque o corpo, a gente vai envelhecendo, e não tem nada que a gente possa fazer a esse respeito. Nossa confiança também não pode estar nas pessoas, porque por mais boas que elas sejam, e tem gente muito boa nesse mundo, todos nós somos falhos. Uma hora ela pode nos decepcionar. E aliás, as pessoas não são eternas. Uma hora elas nos deixarão. Nossa confiança também não pode estar, filhos, nos prazeres, porque no momento da vida a gente é jovem, pode comer e beber de tudo, mas daqui a pouco começa a bater na porta da nossa vida as amigas da velhice, chamada hipertensão, chamada diabetes, e aquilo que a gente podia comer antes, já não pode mais, aquilo que podia beber antes, agora já não pode mais. Nossa vida não pode estar nessas coisas, filhos.
A nossa alegria não pode consistir nesses bens. Vejam, gostaria de terminar essa homilia citando 2 homens de Deus que na sua vida souberam encarnar esse ensinamento de nosso Senhor. O primeiro, talvez alguns conheçam da internet, Dom Henrique Soares. Tive a graça de conhecer, um bispo muito santo. Faleceu no período da pandemia. Numa pregação, certa vez, Dom Henrique disse: eu posso estar chorando e estar em paz. Eu posso ter uma perda, sofrer uma derrota e ainda assim estar em paz. Se Cristo estiver no centro do meu coração, venha o que vier, somos fortes. Não porque as coisas saem da maneira como eu espero, somos fortes, não porque tudo na nossa vida dá certo, porque se o padre perguntasse aqui, certamente as pessoas diriam para o padre: padre, se o senhor soubesse, o senhor ia chorar junto comigo. Assim como eu poderia dizer para vocês a mesma coisa. Os problemas, se a gente parasse para partilhar um dia, tenho certeza que daria em choro. Mas somos fortes, filhos, porque nosso coração está ancorado na única segurança dessa vida, na única rocha a qual vale a pena nos ancorar. Cristo é a única segurança dessa vida. É isso que ele está ensinando para os apóstolos hoje. Gostaria de citar ainda mais um homem, para que a gente entenda bem essa realidade. É preciso olhar para a vida de quem abraçou a lógica de Jesus, e de modo especial a profundidade dessa pregação. Convido a gente a olhar para a vida de São Paulo, filhos. De modo especial, no capítulo 3 da carta aos Filipenses, São Paulo diz algo que é muito profundo, que está intimamente ligado com o evangelho que nós hoje lemos. São Paulo dizia: olha, eu poderia me apegar a muitas coisas, a muitas seguranças. E ele começa a listar: eu sou judeu, filho de não sei o que, eu sou fariseu, observante, eu sou isso, sou aquilo. São Paulo era um homem que tinha muito prestígio no seu tempo, era um homem que podia ter muitas coisas nessa vida, mas ele disse então aos filipenses: tudo isso eu considero como perda, tudo isso para mim é lixo. E São Paulo vai ainda além, usa uma imagem mais forte: tudo isso eu considero como esterco, como bosta, diante da maior das riquezas. E qual era a maior das riquezas para Paulo, filhos? Conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. São Paulo, que podia se prender a tantas coisas, abandonou tudo ali naquele caminho de Damasco, para seguir na pobreza Jesus. Pelo Senhor Paulo passou fome, pelo Senhor Paulo foi perseguido, pelo Senhor Paulo sofreu, chorou, tantas realidades no segmento de Jesus. Mas o que Paulo ansiava, nós podemos olhar lá para o versículo 10 do mesmo capítulo 3 da carta aos Filipenses. O único anseio de Paulo era conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Nós vemos nele um homem que aprendeu do Senhor. Vivia tanto imerso no amor de Deus. Paulo vivia tanto imerso nessa esperança, que foi capaz de dizer para os romanos: o que pode nos separar do amor dele, filhos? O que pode nos separar do amor de Deus? E Paulo não fala, filhos, de uma realidade aleatória. Todas as coisas que Paulo vai citando na carta aos Romanos, no capítulo 8, se não me engano, capítulo 8, fome, nudez, espada, perseguição, e isso e aquilo, eram todas realidades já experimentadas por Paulo naquele momento. Então ele diz: em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Poderíamos ainda mudar um pouquinho o que São Paulo disse: somos todos mais que felizes, graças àquele que nos amou. Que o Senhor nos conceda a graça de também nós enxergarmos que o caminho da felicidade consiste numa vida inteiramente mergulhada no amor de Deus. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos nesse mundo sem se esquecer que nós somos cidadãos do céu. Que vivendo nessa esperança, nós escolhamos hoje, meus irmãos, como o Padre dizia, nosso Senhor nos coloca numa decisão, que hoje a gente escolhe o caminho da vida. Não o caminho simplesmente da lógica desse mundo, caminho de acumular coisas, o caminho de viver uma vida perdida nos próprios prazeres, no próprio egoísmo, mas um caminho de colocar a vida nas mãos do Senhor, para que Ele nos conduza às verdadeiras alegrias, escondidas com Ele
no céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.